Olá, pessoal. A tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul nos deve levar a sentimentos de fraternidade, de revolta, mas também a reflexões sobre o Estado brasileiro, sobre como os políticos agem e se eles realmente estão servindo para o atendimento das preocupações dos cidadãos ou estão apenas servindo a si próprios. Vamos exemplificar voltando às lições do passado. Voltar ao passado, não exatamente no Rio Grande do Sul, mas em Blumenau. E aí já teremos uma pequena compreensão das causas dessa tragédia. Quando Herr Blumenau levou os primeiros colonos para Santa Catarina, ocupou uma terra dita como indígena, no Vale do Itajaí-Açu, isso lá em 1850. Preocupado com a fama de ferocidade dos indígenas, ocupou a margem oposta das aldeias. Mas, passados os 2 anos, fez contato e tentou explicar os motivos que levaram aquele povo tão diferente a ocupar aquela área. Contudo, para sua surpresa, os indígenas responderam que não eram os donos daquela área. Aquela área não pertencia a eles. Perguntou então Herr Blumenau quem eram os donos daquela área. E os indígenas responderam que aquela área eram as áreas das águas. Sim, antes de se falar em mudanças climáticas, antes das modernas tecnologias e modelos matemáticos, os indígenas brasileiros já sabiam que as águas eram as donas de muito dos nossos vales. Desconsiderando esse conhecimento ancestral e de antigos engenheiros, venham escutando políticos que a cada nova enchente falam apenas em desastre climático. Um novo mantra que esconde antigos e recorrentes pecados. Contudo, não foi exatamente isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu em Porto Alegre. Não foi apenas um evento climático extremo. Foi muito mais. Foi um desastre administrativo, um desastre pré-fixado, um desastre que não estava oculto e que se anunciava pelas poucas obras realizadas no passado, mas que se mostraram, ainda hoje, fundamentais para a prevenção das enchentes. Um desastre derivado de uma total falta de planejamento de longo prazo, de uma total falta de uma política de minimização de riscos e uma falta total de treinamento da população para atuar em momentos de crise. Este é o resumo do que temos até aqui. Falta uma política séria, falta escola, falta uma visão de longo prazo. Mas lá vem de novo parte da mídia e governo escondendo esses fatos. E repete-se o mantra: tudo é fruto das mudanças climáticas. Não são. Desculpem a indignação com essas afirmações, mas repito, não são as mudanças climáticas o principal motivo da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Como já disse, esse era um desastre pré-fixado. E para esclarecer, se não basta saber um pouco da história dos nossos indígenas, vamos olhar para as histórias das enchentes no estado, das enchentes de Porto Alegre. Vamos olhar especificamente para as obras de prevenção de enchentes realizadas no passado e para o famoso Muro de Mauá e do que ocorreu também na cidade de Canoas. Ora, nós sabemos que chuvas com tempos de recorrência e vazões de rios semelhantes já aconteceram no passado e provavelmente voltarão a ocorrer mais vezes neste século. Aí sim, as mudanças climáticas
podem vir a alterar esse quadro, mudando as séries históricas, as estatísticas e alterando o tempo de recorrência de determinadas vazões. Mas, em 1941, o Rio Grande do Sul já havia sofrido enorme impacto climático. Isso está relatado no noticiário e nos livros de história, com enormes precipitações no mês de maio. Porto Alegre já esteve por semanas embaixo de água, e não faltam fotos comparativas das enchentes de 1941 e da tragédia atual, que nos mostram a enorme similaridade desses casos. Temos que considerar também que existe um grande diferencial do que existia na década de 40 para agora, e esse é o tamanho das cidades. O adensamento urbano, o avanço da urbanização sobre as várzeas, os aterros no Guaíba e as fortes mudanças no uso e ocupação do solo em todo o estado mudaram enormemente a situação que existia em 1941 para pior. Assim, obviamente, um evento climático como o de 41 seria muito mais gravoso e também teria muito mais repercussão pela notável expansão da mídia pós-internet. Mas vamos ponderar. As entidades públicas olharam as lições do passado, se prepararam para a possibilidade de eventos iguais ao de 41 se repetirem? Não se prepararam. Infelizmente não. Muito pouco foi feito e quase nada nas últimas décadas. Talvez um dos melhores exemplos do descaso e de como não se aprende com o passado seja o caso da cidade de Arroio do Meio. Construída entre rios, a cidade foi totalmente arrasada. Casas e pontes destruídas. Uma cidade que, pela sua localização, deveria ter tido severas restrições do crescimento da área urbana e, principalmente, deveria ter preparado planos de prevenção e mitigação de inundações. Mas nada disso foi feito. Embora não seja muito difícil de adotar essas medidas educativas e de prevenção. Basta o governo querer efetivar essas medidas. Governos que são, por outro lado, tão animados em construir estádios, realizar eventos e realizar shows. Mas nada se faz, nem com a facilidade atual, de se conhecer e replicar exemplos exitosos de mitigação de riscos, como os que existem no Japão e em tantos outros países. Mas voltemos ao passado. O que ocorreu depois das enchentes da década de 40? Lá, muito longe, 83 anos atrás, o que os governos fizeram nessas 8 décadas para prevenir novas enchentes no Rio Grande do Sul? Nós sabemos que o sistema de proteção de enchentes de Porto Alegre começou a ser planejado desde a enchente de 41. Assim, coube ao extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento elaborar o projeto e a construção do Sistema de Defesa de Inundações de Porto Alegre e outras áreas no Rio Grande do Sul, inaugurando-se em 1974 o Sistema de Proteção contra Cheias da cidade, DICS, Muro da Mauá, com capacidade de proteger até a cota 6, que não foi alcançada nesta enchente, suas 14 comportas e casa de bombas. Mas, como nós já falamos, a memória coletiva dos brasileiros é curta. Esquecem os ensinamentos de antigos caciques e de antigos engenheiros. Em especial, a maioria dos políticos, que rapidamente se esquecem do passado. Esquecem, principalmente, quando se fala
de obras de prevenção de risco, de manutenção da infraestrutura e até de obras de saneamento. Ah, mas são as obras malditas, essas malditas obras. Na maioria, obras enterradas, ocultas, sem visibilidade, que não marcarão a sua administração. É um pouco da máxima de César, imperador romano, que construiu o Coliseu. Dê pão e cerco ao povo, e eles se esquecerão do resto. E tome evento, e tome show, e tome estádios. E não é que discutia-se até há pouco, em Porto Alegre, a construção de um novo circo, com a demolição do Muro Mauá? Demolir o sistema construído pelo DNOS, para colocar no lugar algo mais complexo, discutível tecnicamente e de difícil manutenção e operação. Tudo pela visibilidade, tudo pelo circo. Pois é, apesar de o complexo projetado pelo DNOS ter sido criticado, negligenciado ao longo dos anos, apesar desse complexo não ter sido atualizado, não ter tido manutenção e não ter sido incrementado, ele se mostrou fundamental para evitar um desastre ainda mais dantesco em Porto Alegre. Parabéns aos políticos de outrora. Os pontos de vulnerabilidade do complexo de obras, até aqui apontados, foram as partes móveis, com portas, algumas casas de bombas, equipamentos que complementam o sistema e que necessitam, obviamente, de maior atenção nas manutenções e reparos. Foi o mesmo descaso que ocorreu em Canoas, cuja falta de manutenção do dique com portas e casas de bomba foi o evento catalisador do tremendo desastre. O desastre atual e sua enorme destruição veio para alertar mais uma vez aos incautos da importância de termos essas estruturas com suas manutenções em dia, de se ter equipes de operação bem capacitadas para atuar durante a emergência e minimizar o desastre. Não é possível relegar mais esses fatos, bem como esconder a precária situação da defesa civil no Brasil, onde, na maioria das nossas cidades, a defesa civil tem de 1 a 3 servidores, desamparados e desprestigiados. Funcionários só lembrados quando o desastre arromba as portas dessa insensatez. O exemplo do DNOS é, mais uma vez, esclarecedor da falta de prioridades do Estado, ligadas ao bem-estar e à segurança da sua população. Mas o que aconteceu com o DNOS? Por que essa autarquia não deu continuidade às obras de proteção contra as enchentes de Porto Alegre? Ora, talvez poucos saibam, e muitos, muito menos ainda se lembrarão dos projetos e obras que o DNOS executava por todo o Brasil desde a década de 40, a começar, por exemplo, aqui com esta foto do saneamento da Baixada Fluminense, época em que o presidente da República prestigiava essas obras. Obras que vão desde o Muro Mauá, as barragens que protegem o Blumenau de enchentes, passavam pela barragem de Tornaíba, no estado do Rio, na barragem de Chapéu d'Uvas, em Minas Gerais, dos estudos de transposição do São Francisco, do alerta antecipado de enchentes no Pantanal e tantas outras, que fica difícil nominar todas elas. Lá eu tive a felicidade de participar de projetos de cooperação técnica com a Alemanha, com projeto de cooperação técnica com o Japão, com a Hungria e de supervisionar diversos projetos de irrigação no Nordeste. Era, naquele momento, o ápice do conhecimento em obras hidráulicas no país. Desde o seu início, na década de 40, sempre evoluindo e sempre adquirindo novas técnicas. Seus engenheiros, nas décadas de 60 e 70,
traçavam projetos de drenagem e de controle de enchentes, executavam as obras, se reciclavam em projetos de cooperação internacional e, mais ainda, mantinham operativo um enorme quadro de máquinas de cerca de 400 draglines. Contudo, apesar de toda a sua importância, suas obras só eram notadas nos períodos de enchente e nos períodos das secas. Eram as famosas obras enterradas, escondidas da mídia e observações dos grandes aglomerados urbanos. Era a antítese do dê pão e circo ao povo e foi estupidamente extinto no governo Collor. Suas obras e projetos se perderam, ficaram abandonadas, e essas obras são hoje, pela sua descontinuidade, os órfãos de uma política de baixa qualidade, uma política irresponsável com a segurança do povo brasileiro. Numa alerta para futuros eventos extremos de uma crescente urbanização e impermeabilização do solo, a extinção do DNOS mostra-se ainda mais um dos maiores erros estratégicos do Brasil. Ressalte-se aqui, contudo, mais uma vez, eventos extremos não são o álibi das políticas ineficientes e inescrupulosas. Não usem eventos climáticos para encobrir políticas públicas nefastas. Fique isso bem claro aqui. Mas quais são as lições que nós podemos tirar desta catástrofe? Como evitar que a política, a baixa política, continue a promover desastres prefixados como este? Como evitar erros como a da extinção do DNOS? Como podemos pensar e enfrentar situações parecidas no futuro? Como podemos educar a nossa população? Como podemos aproveitar melhor o enorme serviço que foi feito pelos socorristas voluntários? Como podemos estabelecer políticas de longo prazo na área de controle de enchentes? E como podemos aumentar a mitigação de riscos de eventos climáticos extremos? Muitas indagações, senhores, mas que precisam ser seriamente discutidas pela nossa sociedade o quanto antes. Discutidas não apenas na seara técnica, mas também na seara política, se inserindo definitivamente nas propostas de partidos e candidatos. Talvez, considerando-se que o Muro Mauá e as casas de bomba já sofreram de muitas campanhas políticas para a sua derrubada, para o seu desmonte, pois as enchentes, aquelas enchentes antigas, nunca se repetiam, algumas ponderações sobre as perguntas anteriores já possam ser formuladas e apresentadas aqui para discussão. Como, por exemplo, discutir e compreender os motivos da falta de memória e entendimento do passado pelos brasileiros e entidades públicas. Alertar e repudiar sobre propostas sem embasamento técnico, que prosperam no Brasil à torta e à direito, apoiada por modismo e políticas oportunistas. Desde a extinção do DNOS, o sistema de prevenção de enchentes de Porto Alegre foi abandonado pelo governo federal e muito pouco foi feito na sua ampliação e manutenção. Isso levou à descontinuidade de projetos e obras e à impossibilidade da readequação das mesmas aos novos riscos caracterizados pela urbanização e ocupação de várzeas, que eram antes áreas de amortecimento de enchentes na década de 70. Assim, é preciso entender e combater a regressão da capacidade do Estado brasileiro de proteger a sua população. É preciso também entender, no momento atual, como o planejamento dos recursos hídricos de importantes bacias hidrográficas brasileiras
é mais negligenciado do que no passado, do que nas décadas de 60, 80 e até na década de 40, pelo governo federal. Discutir os motivos que levaram, a partir da Constituição de 88, à precarização do Estado brasileiro nas atividades de prevenção de enchentes e minimização de secas. Os recursos antes destinados para essas ações passaram a ter outros destinos? Ou a capacidade de investimento do governo federal e do governo estadual foi exaurida? É preciso rediscutir a nossa federação e o centralismo da arrecadação? É preciso ainda discutir e refletir sobre o enorme erro que foi a extinção do DNS no governo Collor. Se o momento atual é de alerta para um clima mais crítico nos anos futuros, por que não recriar um órgão federal com as atribuições que tinha o DNOS no passado? Tinha o DNOS, à época, cerca de 400 draglines. A maioria estavam operativos e atuando na dragagem de rios em todo o país. Tinha também residência de obras, engenheiros e outras máquinas espalhados por todos os nossos rincões e não centralizados em Brasília em cargos burocráticos. Se não me engano, o Rio Grande do Sul tinha 4 residências de obras. Nos momentos críticos, essas equipes eram remanejadas e atuavam, inclusive preventivamente, tendo ainda o grande diferencial do conhecimento detalhado dos rios de cada região. Um trabalho que é semelhante ao trabalho que faz ainda hoje o US Corps nos Estados Unidos, entidade cada vez mais valorizada pelo povo americano e cada vez considerada mais necessária devido aos alertas de mudanças climáticas. Mas no Brasil, o que nós queremos? Seguir o exemplo americano do US Corps, que nos mostra que uma economia liberal como a americana necessita cada vez mais de uma entidade pública com atribuições de execução de projetos e obras de controle de enchentes, ou ficar numa versão tupiniquim de a cada evento gerar uma calamidade e desolação para milhares. Bom, amigos, agradeço a todos que pacientemente me escutaram. Essa é a minha pequena contribuição para futuros embates. Precisamos fomentar uma forte reflexão do Estado que temos e do Estado que precisamos ter. Espero que opinem, critiquem e deem sugestões. Tudo o que não se pode fazer é continuarmos apáticos e anestesiados, enquanto o povo brasileiro sofre e o Estado culpa os eventos climáticos. Muito obrigado.